Bom dia. Finalmente com menos vento, sem chuva, em homenagem aqui ao nosso gênio. Em primeiro lugar, deixem-me saudar as escolas presentes. E vamos começar pela mais longínqua, que vem das Caldas da Rainha. Onde é que estão? Tomaram logo as melhores posições. Muito bem. Sabem que tem um patrono muito especial. Raul Proença foi um homem muito culto. Basta dizer que foi bibliotecário. E bibliotecário, talvez, da maior biblioteca naquela altura em Portugal. E adorava ser bibliotecário, adorava livros. Era um homem muito avançado em muitas coisas para aquela época. Mas gostava do país e promoveu um guia sobre Portugal, percorrendo os caninhos de Portugal, os recantos de Portugal. Ele e mais um conjunto de amigos que escreveram sobre isso. Numa altura em que não havia autoestradas, não havia iPhone, não havia digital, não havia nada, portanto, ou se ia mesmo a pé, vagamente de veículo primitivo, ou então, não sei. Depois era um lutador contra a ditadura, foi muito perseguido por causa disso, e apesar de ter uma outra ideia assim original, uma delas muito boa, que as mulheres eram melhores que os homens, essa muito justa e muito bem vista, tinha outras mais discutíveis. Alguns homens, não todos. Não todos. E, portanto, é um grande patrono que vocês têm. Depois está aqui o Passos Manuel. Onde é que está o Passos Manuel? Passos Manuel, outra grande figura, mais antiga, que não é do princípio do século XX, é do século XIX, muito avançado para a época, promotor de revoluções, defensor da liberdade de ensino, da descentralização, daquilo que chamaríamos a democratização, apesar de ser em monarquia. E, portanto, é uma grande escola. Ainda tem, ao que parece, não sei quantas nacionalidades lá dentro. Eu estive lá há uns anos, há 3 anos ou 4, e eram para aí 80 e tal nacionalidades. Grande escola. E depois temos um colégio, que é um colégio militante. Porque foi constituído por um militante pela República e pela democracia, o professor João Soares, foi prosseguido pela família e, numa certa fase, com grande importância, pela doutora Maria Barroso e pelo presidente Mário Soares, já ouviram falar, e agora tem ali aquela senhora muito simpática, muito querida, que é a doutora Isabel Soares e que, de facto, é uma líder de 1.800 galfarros e galfaras que realmente mantém o espírito militante e lutador daquela escola. Ora bom, vão ouvir quem? Vou ouvir um homem que o próprio Saramago, que, como sabem, não gostava de elogiar muita gente, porque ele era excepcional e ele tinha feito uma ruptura na forma de escrever em língua portuguesa. Elogiar. Este jovem tinha um bocadinho menos barba, menos brancas, um bocadinho mais de cabelo, dizendo que ele tinha feito outra ruptura na maneira de escrever em português. Quais foram as rupturas do Saramago e as rupturas do Voltaire? O Saramago fez várias rupturas. Uma foi, ele era um homem de esquerda, era um homem importante no Partido Comunista Português, foi juntar a história de Portugal com uma interpretação dessa história virada para o futuro. E, portanto, ia buscar temas históricos, vários, e transformou-os não em história passada, morta, que foi, mas em história do futuro. Segundo, na escrita, ele tinha uma pontuação que era uma não pontuação. Quer dizer, ele pontuava quando lhe apetecia, de acordo com o correr do texto.
Era ponto, antigamente era parágrafo, era parágrafo. Quer dizer que eram ideias diferentes desde o parágrafo anterior. Ponto final, não parágrafo, era o fim de um período. Aí a distinção já não era tão grande. Isto era tudo muito arrumadinho, arrumadinho, arrumadinho. Uns escreviam bem, outros escreviam mal, mas era arrumadinho. Ele desarrumou e obrigou os portugueses a lerem a eito nos transportes públicos. Então, na grande Lisboa, apanhava-se um transporte público que demorava 40 minutos, 1 hora, 1h30, o que dependia. E vinha-se a ler Saramago. Ia-se apanhando aqui, depois recuperava-se acolá, e o fio da narrativa era o fio que acompanhava a forma como ele via os acontecimentos, ou contava as sensações, ou queria ordenar as ideias. Tinha que se descobrir o que é que estava na cabeça do Saramago. Este homem foi mais longe. Foi mais longe, foi na mesma linha, encurtou o português escrito, porque tinham passado décadas, passou a ser o português falado. É muito diferente, vocês já perceberam que uma coisa é falar, outra coisa é escrever, com mais espaço, com mais tempo. E hoje o que domina é o português falado. Então ele, que lançou editoras, representou no teatro, organizou espetáculos, cantou, escreveu música. Não houve nada que não fizesse. Isto já é outra geração, já é outra maneira de utilizar o português. É polivalente, é multidimensional, é um homem da imagem. E, portanto, o português que ele começou a escrever era um português com mais cor, com mais vida, com... Aí a pontuação utilizava, se lhe dava jeito, senão não utilizava. Mas era tudo mais ajustado ao tempo de hoje. De hoje, está há 5 anos, está há 10 anos, está há 15 anos, está há 20 anos. Como se falava, como se fala, como se abrevia, como se agarra ao essencial. E por isso aí não há maiúsculas nem minúsculas. Ele levou mais longe aquilo que Saramago tinha feito. Saramago ainda de vez em quando punha umas maiúsculas para começar aqueles longuíssimos parágrafos. O Walter não, porque é cada vez maiúsculas. Ele quer continuar a ideia de outra maneira, ou quer começar uma outra ideia e que percebam como é que uma ideia se mistura com outra. Mas isso é o que vocês encontram todos os dias nas redes sociais, nas comunicações, nos telemóveis, nos iPhones. É assim que comunicam. Bom, como é fácil de entender, ele conheceu um êxito enorme num país. Qual foi o país onde ele conheceu um êxito enorme? O Brasil. Porque se há país de língua portuguesa que vai sempre à frente na inovação do português escrito e falado, é o Brasil. Sempre. Muito à frente Angola ou de Moçambique. Muito à frente Cabo Verde, que é clássico de vez em quando. Muito à frente da Guiné-Bissau. Muito à frente de Portugal. Em Portugal temos quem esteja nessa onda. Mas depois há uma reserva de índios que se mantém numa outra onda. A discutir ainda a ortografia. Foi um grande debate que atravessou uma bolha muito inteligente e muito boa, e muito simpática, que escrevia muito bem, e tem muito bons defensores, o Nuno Pacheco, que era o Vasco Alçamora e tal, que andaram a lutar durante anos, porque o acordo ortográfico foi uma cedência ao Brasil, porque nós estávamos, de repente, a pontuar e a usar a ortografia do Brasil. Mas quem é que falava Portugal no mundo, português no mundo? Eram os brasileiros. Dos 265 milhões, a maioria esmagadora era brasileira.
muito menos convencionais do que os próprios angolanos ou os moçambicanos, que tinham chegado à independência muito mais tarde. Muitíssimo mais tarde. Já os brasileiros tinham dado várias voltas ao mundo em termos ortográficos. E ele apareceu no Brasil e foi fagocitado. Quer dizer, os brasileiros abraçaram-no com aquele amplexo, com aquele abraço, e não queriam deixar partir. E então havia um festival chamado em Paraty, que além do mais é muito bonito, é muito agradável, água quente, paradisíaco, onde ele era sempre convidado. Eu não queria que ele partisse, ficasse brasileiro. Brasileiro português, porque é brasileiro. Depois, claro, o sucesso chegou instantaneamente a Portugal. E agora, aproveitem a ocasião. Perguntei-lhe o que quiser sobre tudo o que ele anda a fazer. Acabou de me entregar uma ilustração dos Lusíadas. Portanto, ele desenha, ele pinta, ele cria, ele representa, ele canta, ele escreve. É difícil não encontrar em qualquer canto do mundo. E aproveitem porque, de facto, havendo gente muito notável nas gerações abaixo dos 50 anos, 40, 50 anos, porque há. Não vou dizer mais nomes, porque senão depois esquecia-me de alguns e era um sarilho monumental. Mas aquele que representou a maior ruptura, como reconheceu o Saramago, ao dar-lhe o prémio Saramago, já teve os prémios todos. Todos. Eu já não tenho onde guardar os prémios. Lá em casa. É ele. Eu quero mais. Portanto, perguntem tudo. Deixem-me falar um bocadinho, primeiro, e depois perguntem tudo. Porque é um momento único. Provavelmente não vão ter outra oportunidade, todos os que aqui estão e todos aqui que estão, de voltar a encontrar este homem com tempo e disponibilidade para ele contar a vida dele. Uma grande salva de palmas. Obrigado. Muito obrigado. Então, antes de mais, bom dia a todas as pessoas. Quero muito agradecer ao Sr. Presidente e agradecer desta forma. Já se fala muito sobre as próximas eleições à presidência e isso tem-me causado alguma ansiedade porque eu acho que é notório que estamos a atravessar um tempo em que a presidência se tornou um exercício para todos. Eu, há uns tempos, exatamente no Brasil em que encontrei o Sr. Presidente, dizia-lhe que com a eleição dele tive a sensação de ser eleito um Presidente onde toda a gente venceu, independentemente de termos votado neste ou naquele. Quando vence o professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu tive a sensação que toda a gente se sentiu vencedora, que toda a gente, tendo escolhido ou não tendo escolhido, viu eleito uma pessoa que os representa e que tem orgulho que os represente. E vai-me fazer muita confusão, venha quem vier, porque eu sei que vai ser muito difícil isto voltar a acontecer. Vai ser muito difícil voltar a termos uma figura que nos representa a todos, na qual nos possamos rever com este perfil humano, próximo. Eu acho que mesmo à distância, eu vivo muito longe de Lisboa, mas mesmo à distância temos todos tendência para sentir uma familiaridade com o Sr. Presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e por isso é com muita alegria, com muito gosto e muita honra que eu venho ao Palácio de Belém ser recebido pelo Sr. Presidente e por todos vocês, no âmbito desta iniciativa, que eu acho que é uma iniciativa belíssima, abrir este palácio às pessoas, abrir este palácio aos artistas, mas desde logo abrir às escolas, abrir aos alunos. Adoraria, no meu tempo de escola, adoraria que me tivessem aberto este palácio, que eu pudesse ter vindo cá dentro ver estas maravilhas. Existe aqui uma capela onde tem pinturas da Paula Rego, por exemplo, que eu já tinha tido a possibilidade de ver e fui ver outra vez. E sairmos daqui e termos a sensação de facto, esta casa é de todos. Esta é uma casa que representa o país e por isso é uma casa que representa a nossa multidão. E nem todos os presidentes tiveram essa percepção de que
de que é bom que isto seja, que nós tenhamos essa sensação de inclusão, de inscrição, como que diria o José Gil, estarmos inscritos na história do nosso país, isto diz-nos respeito. Por isso, Sr. Presidente, muito obrigado. Fico sempre muito honrado com a forma como me recebe. E muito obrigado também à escritora Isabel Alçada, que faz o contacto, faz o convite prático para aqui vir. Obrigado às escolas, obrigado a todos por terem vindo. O que é que eu queria dizer assim? Eu espero que vocês tenham, sobretudo, perguntas, mas se calhar antes que me perguntem coisas, vou tentar secar-vos um bocadinho com 2 ou 3 ideias muito rápidas e que eu acho que eventualmente podem servir de mote para a conversa, e se não servir de mais nada, eu acho que 2 ou 3 coisas poderiam ser fundamentais para serem retidas. Eu tenho andado muito fascinado com um livro de uma senhora chamada Irene Vallejo. A Irene Vallejo escreveu um livro chamado O Infinito num Junco, que é uma certa história do livro, uma certa história da palavra escrita e a importância da palavra escrita ao longo da história da humanidade. E ela chega a uma conclusão brilhante. Ela demonstra como os povos que detinham bibliotecas e os povos que mais detinham livros foram os povos mais longevos, foram os mais fortes, os mais robustos, e aqueles que tiveram os seus regimes, digamos assim, que tiveram as suas culturas mais difíceis de ser atacadas. E isto, o que ela procura chamar a atenção é, no fundo, para a importância de lermos, de escrevermos, obviamente. Se não escrevermos também não temos nada para ler, mas a importância de escrevermos, de lermos e de frequentarmos as bibliotecas, de termos a noção da importância do livro. O livro é, de facto, estrutural. Sem livros não temos nada de baixo. Existe aquela frase de que não seríamos capazes de fazer nada se não estivéssemos a caminhar ao ombro dos gigantes, e caminhar ao ombro dos gigantes basicamente é caminhar em cima do pensamento deles, é conseguir de levar o pensamento deles dentro dos nossos gestos, e isso faz-se normalmente com os livros, com aquilo que pudermos assacar ao pensamento que fica escrito. E por isso eu faço sempre muito, sobretudo quando encontro escolas, faço sempre muito questão de vos pedir que não desistam dos livros, que por vezes, e com a pressa da vida e com a ansiedade, e vocês estão numa idade em que tudo solicita, tudo é cintilante, e as amizades e as hormonas, que são uma chatice durante bastante tempo da vida, mas eu peço muito, vocês não desistam dos livros. Os livros são de facto o ginásio da cabeça, e vocês podem muscular-se fisicamente até níveis admiráveis, mas se não lerem ficam raquíticos por dentro da cabeça e não desenvolvem, e por isso a grande dimensão da vida é interior, e vocês não percam isso, insistam. Por vezes apanhamos uns livros que são uma seca, não há muitos, há 2 ou 3, porque eu não conheço muitos livros que sejam a seca, vamos dizer assim. Os meus colegas, por exemplo, todos escrevem livros maravilhosos, eu só conheço escritores maravilhosos, mas se vocês acharem que encontraram um livro que não conseguem, não vos chama a atenção, que de facto ficam a mastigar e parece que aquilo não sabe nada, não desistam, partam para outro. Há sempre um livro que de repente vos vai iluminar e vos vai convencer de que não haveria nada melhor para fazer naquele instante senão estarem a atravessar aquela história, estarem a atravessar aquelas palavras, e vão ver que depois todos os livros, por mais ficção que sejam, se transformam numa certa biografia nossa. Eu hoje misturo muito, as minhas lembranças são muito misturadas entre aquilo que eu verdadeiramente vivia e aquilo que eu li. E há coisas que eu li que têm tanta importância para mim quanto coisas que eu vivi. Há personagens que me disseram frases, que me ofereceram ideias que me esclareceram para o resto da vida e que me importam tanto quanto coisas que a minha própria mãe me disse. Posso dizer-vos, por exemplo, atravessando uns tempos de alguma tristeza, que me lembro muito de um verso do Rui Belo em que ele diz que felizes são aqueles que aprenderam a administrar a tristeza e a distribuí-la de igual modo pelos dias. Ou seja, é inevitável que nós passemos por períodos de tristeza, mas os felizes nunca são aqueles que não sabem o que é tristeza. As pessoas só são felizes se aceitarem conhecer a tristeza, porque é inevitável, a tristeza vai acontecer a todos.
E por isso, para sermos felizes, nós o que temos de fazer é distribuir a tristeza pelos dias como se ela fosse consumida em pequenas doses para não nos abater. E eu lembro-me muito disto, e foi o Rui Belo que o escreveu, e eu que não conhecia o Rui Belo, acabo por ter o Rui Belo como se fosse um dos meus amigos e gosto tanto dele quanto das pessoas da minha família. E por isso, a minha mãe também já me disse coisas que me salvaram a vida, mas o Rui Belo tem-me salvo a vida quase todos os dias. Por isso, procurem nos livros esses amigos, essas figuras de família que depois nunca mais vos abandonarão e que vos ajudarão a aumentar quem vocês são, a aumentar o vosso pensamento, a levar o vosso pensamento muito, muito, muito mais longe. De maneira que eu também gostei, eu ando a fazer uma campanha, fiz aí um acordo com os amigos e quando vamos às escolas estamos a fazer uma campanha de apelo à coragem do elogio. E isto não vai, quer dizer, se calhar não vamos salvar o mundo, mas se pudermos fazer com que 2 ou 3 pessoas, ao invés de usarem o ataque e a agressão imediata, passarem a ter a coragem do elogio, se conseguirmos que algumas pessoas mudem, já vai ser bastante. E isto tem que ver com o quê? Muitas das vezes achamos que crescer, e eu acho que estamos numa cultura que vem defendendo isso, achamos que crescer é abrir espaço um bocadinho à paulada e estabelecermos a nossa personalidade contra a personalidade dos outros. E as mais das vezes parece-me que fazemos isso mais por cobardia, por medo, do que por coragem. E parece-me muito mais esplendoroso e parece-me muito mais bravo, é muito mais heroico quando encontro alguém que é capaz de elogiar o seu próprio amigo, capaz de elogiar as pessoas com quem convive. E isso não acontece muito. Não vejo muito entre o nosso grupo de amigos, quando nos juntamos, temos mais tendência para dizer que o Tomás é feio e chato. Eu digo muito isso, que ele é feio e chato, e eu tenho que o aturar porque a mulher dele não atura e pede-me para tomar conta dele. E acho fundamental, de repente, podermos parar e dizer assim, olha, admiro a tua capacidade para entender a matemática, admiro a maneira como tu falas, a paciência que tu tens, a tua voz, gosto muito de ouvir cantar, eu gosto muito de ver dançar, adorava jogar como tu jogas um determinado desporto, ou ter a tua inteligência para isto ou para aquilo, e isso é muito mais corajoso. Vocês pensem nas vezes em que às vezes admiramos alguém, vemos alguém, pasmamos perante alguém, e simplesmente não temos coragem de levantar a voz e dizer assim, olha, que bonito o que tu fizeste, que admirável o que tu és capaz de fazer. E eu acho que precisamos muito pensar nisso, assim, o que é que afinal é coragem e o que é cobardia. E as mais das vezes, quando criticamos alguém, estamos a ser cobardes, e quando dizemos bem de alguém, estamos verdadeiramente a ser corajosos. E por isso é uma ideia que eu gostava de vos deixar. Eu tenho muita esperança sempre nas gerações novas. Vocês, obviamente, como geração nova, devem estar fartos de ouvir dizer que vocês não prestam para nada, que a malta nova hoje em dia é tudo uma cambada de bandalhos, que não fazem nada, que não leem, que não sabem isto, não sabem aquilo, que sei lá o quê, que não são sequer inteligentes, que o mundo vai acabar, porque quando vocês mandarem no planeta está tudo tramado. Mas todas as gerações ouviram a mesma coisa. Quando eu tinha a vossa idade, também diziam que nós não íamos ser nada, íamos ser uns estafermos, que éramos burros, que éramos feios e que éramos tudo e mais uma coisa. Mas isso não é verdade, isso é simplesmente um conflito geracional, é uma forma que os mais velhos têm de não entender muito bem os mais novos, e a verdade é que o mundo fez uns avanços na tecnologia de tal maneira incríveis, que a minha geração, de facto, distancia-se da vossa tremendamente, e é muito difícil, por vezes, entender o que é que vocês querem, entender como é que vocês vão lá chegar, a gente não sabe muito bem, mas é inevitável que vocês lá cheguem. Dentre vocês estarão grandes cabeças brilhantes, génios, pessoas inspiradoras, maravilhosas. Entre vocês haverão de aparecer os novos maravilhosos escritores e cantores e pintores e presidentes da República, e espero que apareça algum que
que também saiba abrir o palácio e convido os escritores para cá vir. E por isso eu tenho sempre muita expectativa em relação às pessoas mais novas, porque não tenho dúvida nenhuma de que entre as pessoas mais novas estarão as pessoas que eu admirarei, estarão os novos grandes artistas, os novos grandes escritores que eu quererei muito ler. E por isso não desistam de coisa nenhuma, e quando ouvirem dizer que vocês não prestam, tentem desculpar, que é mais uma demência social do que propriamente, é mais uma incapacidade de envelhecer do que propriamente uma característica vossa. Não tem nada a ver convosco, tem mais que ver com a malta mais velha, que às vezes não gosta de ser mais velha. Dito isto, já vos sequei um bocadinho. Não sei se vocês querem fazer perguntas, dizer coisas, se tiverem produtos para vender, se quiserem fazer publicidade, alguma coisa que queiram impingir aos outros, por exemplo, ideias, se estiverem em campanha eleitoral para alguma coisa também. Sim, como te chamas? Bom dia. Cosme. Gostaria de fazer uma pergunta, Olá. se não se importa. Há algum livro que tenha escrito e que se arrependa? Até há. Eu comecei por publicar poesia, tinha 24 anos, e eu publiquei em 1996 um livro chamado Silencioso Corpo de Fuga, e depois publiquei um outro livro com um título ainda pior, chamado Estou Escondido na Cor Amarga do Fim da Tarde, e publiquei outro chamado O Sol Pôs-se Calmo Sem Me Acordar, que é o título mais parvalhão que pode haver. E eu detesto esses livros. O Manuel António Pina dizia que se fosse hoje, ele já morreu, mas quando estava vivo dizia, se fosse hoje não teria publicado os livros que publiquei. E por isso ainda bem que os publiquei naquela altura, dizia ele, que foram importantes para maturar. E eu sinto isso, os meus livros foram importantes para eu amadurecer. Mas ainda assim são uma porcaria, aqueles livros primeiros são uma porcaria. E às vezes ainda há assim uma pessoa ou outra que anda nos alfarrabistas e encontra um exemplar e pede-me um autógrafo, e eu tenho vontade de rasgar o livro. E põe no autógrafo assim, para não sei quem, com um abraço amigo, este livro que não presta para nada, assim, que é uma porcaria. Que é para as pessoas terem noção de que eu cresci assim, eu sei que aquilo não presta. E por isso gostaria de não ter escrito. Mas eu precisei de escrever aquilo, assim, não há como ser logo um escritor que queremos ser, vamos sendo o que podemos, não é? Mas pronto, vocês se encontrarem esses livros, queimem-nos. Usem-nos para acender a lareira, que é um favor que me dão. E depois eu até pago 10 euros por cada livro que vocês queimarem. Ali atrás... Desculpe, eu tenho uma pergunta. Como é que te chamas? Leandra. Leandra. Como você acabou de dizer, há livros que precisam de ser publicados para nós amadurecermos enquanto escritores, não é? E a minha pergunta tem a ver com isso. Como é que, enquanto escritor, você conseguiu chegar para além, ao seu tipo de escrita? Como se conseguiu encontrar enquanto escritor? Porque eu sinto que nós, quando escrevemos, porque eu, por exemplo, gosto muito de escrever, temos muitas inspirações, mas no início temos muita dificuldade em encontrar o nosso tipo de escrita. Sim. Olha, isso vai-se fazendo devagar e com muita paciência e impaciência, muita angústia também. Não é muito fácil, assim, maturarmos as coisas até chegarmos a um ponto em que tenhamos eu não digo a certeza, porque um indivíduo, um escritor que esteja absolutamente seguro de si, eventualmente não tem mais nada para fazer, mas há sempre uma certa angústia, mas leva muito tempo até termos alguma segurança. No fundo, eu vou-te dizer uma coisa que não adianta nada dizer-te. O essencial é sabermos esperar e sabermos ir escrevendo para a gaveta
até que faça sentido publicar. Não adianta nada, porque eu sei que se alguém te convidar para editar um livro amanhã, tu vais querer tanto editar um livro que não há nada a fazer, vais fazer a mesma coisa que eu fiz, que é provavelmente editar um livro que depois te arrependes de ter editado. Mas a vida faz-se assim, é muito devagar. Eu acho que só bastante depois dos 30, só depois dos 30 anos de idade é que eu tive a sensação de ter encontrado um espaço de as coisas valerem mesmo a pena. Mas eu comecei a publicar com 24, por isso estás a ver. Eu publiquei livros antes de fazer sentido publicar livros. Agora, também é verdade que se eu não tivesse publicado aqueles livros maus, eu talvez nunca tivesse chegado a escrever livros bons, porque aquilo trouxe-me uma resposta e uma responsabilidade e até um medo que redobra os sentidos. Quando corremos um risco, quando esse risco é efetivo, não é só imaginário, nós redobramos os sentidos e as nossas forças aumentam. E somos capazes de muito mais do que imaginamos quando somos efetivamente confrontados com as situações. E então, isto é assim uma coisa meio misturada. A gente amadurece, mas por vezes cometer erros e estarmos expostos diante dos nossos erros também nos ensina muito. Por isso faz-nos sofrer, ficamos muito amuados durante um tempo, de vez em quando até choramos sem dizer nada a ninguém, mas as coisas, de alguma forma, levam-nos a aprender. Mas leva muito tempo. E ajuda muito ler, encontrar, não eventualmente os escritores que te dizem que são os mais importantes, mas encontrar os escritores que de facto te impressionam. Porque eles vão ao encontro da tua natureza. E quando tu percebes que tens uma paixão sincera, genuína por determinados escritores, eventualmente podes entender que estás na cercania da tua identidade, que gostas deles, não exatamente por eles serem os melhores do mundo, mas porque eles respondem à pessoa que tu és. E esse é o ponto essencial de partida, que tu partas de um lugar que seja genuíno, que seja exatamente o teu lugar, e não propriamente do lugar de outro escritor qualquer. Porque muitas vezes, quando somos novos, e eu também me lembro dessa fase, nós temos tendência para escrever livros como se fôssemos um escritor qualquer, como se fôssemos, olha, o Saramago, vou fazer um livro como o Saramago fez, ou vou fazer um livro como o Lobo Antunes fez, ou faz, ou vou escrever poemas como a Adília Lopes escreve. Mas isso é interessante para treinar a mão, para treinar as ideias, para a própria plasticidade da língua. Mas essa não vai ser o nosso lugar, porque para ser a Adília Lopes já estava aí a Adília Lopes. Então a gente tem de ir buscar um espaço que tendencialmente é único, que é o nosso espaço. Não sei se te ajuda, eu acho que não é possível ajudar pessoas que querem escrever. Eu acho que as pessoas que querem escrever vão todas sofrer muito, mas depois vale a pena. Mas sabes, uma das coisas que eu também, por causa destas coisas dos sofrimentos e das tristezas, eu há tempo estava a dizer que as pessoas que eu mais admiro, os artistas, assim, os meus grandes heróis, todos sofreram muitíssimo. Por isso, se eu sofrer, está tudo certo. Percebes? Não, quem sou eu? Se eu quero ser um bom escritor, o melhor que eu possa ser, quem sou eu também para não sofrer? Se o Proust, que era o Proust, sofreu, não é? O Tolstói sofreu, a Frida Kahlo, por exemplo. A Maria Callas, que era um gênio e que morreu tristíssima. Eu não quero morrer tristíssima, eu vou morrer feliz, mas quero... Aliás, eu vou morrer feliz e arrependido porque eu quero ser santo. E por isso eu vou fazer o que eu sei fazer, mas no fim eu vou me arrepender de tudo e vou ser santo. E por isso que é o plano perfeito. E eu vou-me arrepender genuinamente porque eu, quando começo a sofrer de alguma coisa, eu arrependo-me logo e com muita sinceridade. E por isso, sim, o percurso é feito com muita dificuldade. O que eu te quero dizer é isso. É difícil, não é fácil encontrar essa identidade na escrita, porque há muita coisa, muitos escritores
há muita coisa maravilhosa feita e muito dispar, muito diferente. Por isso não é fácil, de repente, no meio de bibliotecas tão imensas, encontrarmos espaço para colocar um livro nosso. Mas isso eventualmente pode acontecer. E nem que seja por ilusão, a gente chega a um ponto e pensa assim, olha, acho que fiz qualquer coisa que não envergonha a biblioteca, que não fica mal na biblioteca. E vale muito a pena. Quando chegas assim a uma coisa dessas, caramba, vale muito, muito a pena. É assim, uma coisa é muito melhor que ganhar ouro, que receber o Euromilhões. É uma realização interior, é uma coisa de um tamanho por dentro que não tem paralelo, que não tem medida. É mesmo muito lindo. E mais coisas aqui à frente. Tens aí o microfone. Como te chamas? Chamo-me Martim. E eu queria pegar naquilo que o Presidente da República estava a falar um bocadinho quando nos pintou um quadro sobre a sua carreira e falou-nos disse-nos que não passou só pela escrita, também passou pelo teatro, também cantou, e eu queria perguntar-lhe o que é que levou a provar um bocadinho de cada uma destas áreas. Obrigado. A cobiça e uma certa lata. Eu sou um rapaz um bocado tímido, sou bastante tímido e fui ainda mais tímido, mas eu sempre cobicei muito, sempre observei com muita maravilha o que os outros fazem de belo, e sempre tive curiosidade em experimentar. E eu não me atiro assim, eu sou aquele tipo de cobarde que se achar que sei desenhar, eu não vou lá dizer, olha, fiz uns desenhos, vocês não querem pôr os meus desenhos num livro, eu nunca faria isso. Eu desenho as minhas coisas, os meus cadernos e não sei o quê, e o que acontece é que alguém vê e de repente me convida, ou convidaram-me para fazer uma banda de música e gravei um disco, convidaram-me para apresentar um programa na televisão, e eu tenho sempre a sensação de que vou ter um ataque cardíaco, vou ficar tão nervoso que vou morrer sumariamente, mas como eu também sei que quando morrer vou para santo, também não tenho assim muito medo. E depois é uma forma de superar a minha timidez, de pensar assim, caramba, eu posso ativamente não tentar ir buscar as coisas, mas se as coisas me aparecem de mão beijada, eu tenho tendência para agarrar, para dizer que sim e para experimentar. Sobretudo porque detestaria mais tarde arrepender-me de não ter tentado, de não ter aproveitado aquela oportunidade para entender o lado de lá do que é fazer uma exposição ou do que é dar um concerto, por exemplo. Eu dei alguns concertos, dei um concerto, por exemplo, no Festival de Paredes de Cora, diante de milhares de pessoas, e dei o concerto inteiro com um tique nervoso que me repuxava assim a boca para cima, e eu pensei, vou ter um ataque cardíaco. Eu, no fundo, já estava a ter um ataque cardíaco e eu nem sequer estava a ouvir nada, eu estava a cantar assim, eu olhava para os meus colegas e eu pensava assim, eles estão a tocar qualquer coisa que eu não estou a ouvir nada, e eu, quando me aparecia, abria a boca e cantava qualquer coisa. E eu pensei, isto deve estar tudo descasado, não deve estar a ser o caos. Mas como ninguém parava e ninguém protestava, eu pensei, eu vou continuar até alguém mandar parar. E eu pensei, nem ninguém vai mandar parar porque eu vou ter um ataque cardíaco, eu vou morrer em palco. O que eu também achei lindo, eu pensei assim, eu vou morrer em Paredes de Cora, diante de milhares de miúdos, assim, a malta toda a curtir, e eu assim, vou morrer assim em modo que é uma morte fixe para um escritor, não é? Assim, um escritor tem um certo sofrimento inerente, mas seria uma morte interessante. O Walter Ugumem morreu num concerto em Cora, assim. Era uma morte punk. Eu gosto de uma dimensão punk da vida. E eu faço as coisas assim. E depois, eu não acho que seja um grande cantor, também não sou um grande desenhador, não sou um grande apresentador de televisão, mas também, quer dizer, não temos que ser os melhores de todos para fazermos alguma coisa, ou para fazermos as coisas com um mínimo de respeito, de empenho, profundo empenho. Quando me meto em alguma coisa, tento fazer o melhor possível. E pronto, depois há sempre pessoas que dizem, tu se fosses tirar um curso, ou se fosses não sei o quê, ou se fizesses isto mais vezes, tu podias ser a Cristina Ferreira. Agora, eu não queria ser a Cristina Ferreira, prefiro ser escritor.
percebes? Há sempre há em mim uma percepção muito clara de quem eu quero ser. Eu quero ser quem eu sou. Eu quero ser um escritor. Quero escrever os meus livros. Quero escrever livros. É aí que eu vejo a minha vida como prazerosa. E eu vou dizer uma coisa. Quando eu tive o Covid, eu tive um episódio de amnésia. Acordei num dia de manhã. Eu estava isolado para não contaminar, sobretudo, a minha mãe, que vive comigo, e eu acordei sem saber quem era. E acordei, eu pensei assim, eu tenho que ir trabalhar. Assim, eu devo estar atrasado para trabalhar. E vi as horas, eram 9 e tal. E eu fiquei em pânico, pensei assim, eu devo ter um patrão qualquer, já vou levar nas orelhas, se calhar vou ser despedido, eu tenho que ir trabalhar. E depois eu era assim, mas eu trabalho em quê? Eu não sei para onde é que eu tenho de ir, eu não sei o que tenho de fazer. Mas tive assim uma coisa que eu só me lembro de ter no tempo da escola, que era acordar assim, tenho que ir para a escola, tenho que ir à escola, a aula começa às 8h40 e eu vou chegar atrasado, já vou ter falta. E eu pensei assim, eu vou ter falta, por isso eu vou me lixar total. E depois eu pensei, eu não sei se isto durou 10 minutos ou 30 segundos, mas subitamente eu pensei assim, caramba, eu adorava era ser escritor. Porque os escritores devem ficar em casa, escrevem à medida que lhes apetece, vão andando, não têm patrões, não têm que marcar hora em lado nenhum. E devagarinho eu comecei a olhar assim para as coisas, estava cheio de livros e tralhas à minha volta, e eu comecei a pensar assim, eu gostava de ser assim como o Walter Ugumem, que escreve. E depois eu pensei, existe um gajo chamado Walter Ugumem, não deve existir. Pensei, não existe, é mesmo um escritor. E só passado um bocadinho é que eu pensei, sou eu. O Walter Ugumem sou eu. Eu sou escritor. E eu comecei-me a rir. Eu estava sozinho e não sorri, eu ri-me. E caí outra vez para trás na cama e ria-me como se me tivessem contado a melhor das anedotas. E aquilo, sendo um episódio triste do Covid, dos sintomas trágicos do Covid, aquilo mostrou o quanto eu tenho a obrigação de ser feliz. Porque eu faço exatamente o que eu quereria fazer. Eu sou exatamente, com todos os meus defeitos e as minhas incompletudes, eu sou exatamente quem eu quereria ser. E fiquei muito contente de o Covid me ter mostrado que eu, olha, fiquei aliviado de não ter patrão, de não ter de ir picar o ponto não sei para onde. E às vezes olho para as pessoas e vejo-as a trabalhar assim, com esse rigor de tempo e de empenho. E eu sou um tipo pasmado, eu preciso de pasmar para as coisas. E por isso não dá para ter um chefe a dizer, já tem. Não, calma, isto tanto pode demorar 5 minutos como pode demorar 5 anos. Um dia destes eu vou chegar a algum resultado. Ou então não, se calhar, se continuar a dar concertos, pode ser que morra antes de qualquer resultado. Eu odiei dar concertos, odiei. Eu acho que quando tinha a vossa idade fantasiava muito com as estrelas do rock e alguns dos meus amigos são estrelas do rock, assim, há pessoas que eu admiro muito e que dão concertos constantemente. E sempre fantasiei, pensei, isso aqui é chegar ao palco e cantar e dançar. Não dá, não consigo. Por exemplo, quando estou a cantar, não consigo andar ao mesmo tempo. Não consigo fazer nada ao mesmo tempo. Nem cantar ao mesmo tempo que canto. Tudo é demasiado exposto. Por exemplo, uma das coisas mais horríveis da experiência de cantar naquele projeto era que eu escrevia as minhas próprias letras. E quando eu dizia as minhas letras, achava sempre que elas eram uma palermice de umas letras, que não prestavam para nada. E quando as escrevo e as leio, penso assim, isto é uma boa letra, é um poema, é interessante, não sei o quê. Mas quando estou num palco, dá-me sempre a sensação de que devia dizer outra coisa qualquer. E então tinha tendência para aldrabar as letras das canções e dizer outras coisas. Só que depois, inventado na hora, eu não sou um imediatista, as coisas não cabiam na melodia. E os meus colegas é assim, tu que estás a dizer? Assim, eu não sei bem o que é que estou a dizer, só estou a tentar não dizer aquilo que a letra diz. Porque não me apetece agora, por exemplo, as minhas letras é tudo de sofrer de amor. É assim, eu estou-me a lixar para o amor, não quero sofrer de amor.
A gente vai a Paredes de Coura, vou para lá sofrer de amor. Não faz sentido nenhum. Paredes de Coura, ninguém sofre de amor em Paredes de Coura. Está toda a gente feliz. Percebes? Está toda a gente a curtir, é o festival, tem praia fluvial e não sei o quê. Vou para lá e eu a dizer, que saudades que eu sinto e não sei o quê. Não, palermice. E então não me apetece cantar aquelas letras. Gosto das canções, mas não gosto daquelas letras naquele instante. Não é para aquele lugar. E então apetecia-me cantar coisas do Nick Cave, por exemplo, cantar assim, ou do Weeknd, também é mais fixe. Ou da Rihanna, também gosto da Rihanna. Mas a Rihanna queria mais casar com ela. Sim. Como te chamas? Ana, olá. Olá. Eu queria perguntar uma pergunta. Bem, dos seus livros que escreveu, qual é o mais próximo ao coração e porquê? O próximo ao coração? Próximo ao coração. Quer dizer, eu gosto, eu estou muito ligado aos livros mais recentes, mas o Deus na Escuridão é muito importante para mim, está muito próximo. Mas talvez O Filho de Mil Homens foi um livro que eu escrevi de uma maneira muito sui generis. Eu não era para escrever o livro. Eu teria uns 39 anos, estava em Faro e tinha nascido um sobrinho meu. Eu tinha um sobrinho naquela altura, para aí, com uns 3 anos, e eu cuidava muito desse menino. E eu não tenho filhos, não tinha filhos, e nessa altura percebi que devia ter tido filhos, ou devia ter filhos. E eu, durante muito tempo, achava que não. Havia muitas crianças no mundo, os meus irmãos fartaram-se de fazer crianças e eu não precisava de ter filhos. Mas depois, com a idade, achei que há qualquer coisa em nós que propende para amar um filho. E se tiveres um filho, esse amor é usado. Se não tiveres, é um amor que fica desperdiçado, que não usas com mais ninguém, não usas com um sobrinho, não é igual. E então eu decidi escrever uma crónica sobre isso, sobre um homem que estava prestes a chegar aos 40 anos e que tinha percebido a tristeza de não ter um filho. E quando escrevi, a achar que publicaria no domingo seguinte numa crónica no jornal, aquilo tornou-se poderoso demais. Foi muito poderoso para mim ler aquela frase, foi uma assunção de uma dor qualquer, de uma coisa qualquer, que eu achava que não seria muito forte, mas de repente tornou-se quase esmagador. E então não consegui fazer a crónica, precisei de escrever uma coisa mais longa, então inventei O Filho de Mil Homens. Foi inventado ali, eu não tinha planos para escrever esse romance. O romance foi imposto pela força dessa ideia, desse homem que de repente percebe que, por mais que a sua vida pudesse ser prazerosa, tinha falhado porque não tinha tido filhos, não tinha um filho. E pronto, e então esse livro acho que é o livro mais delicado que eu escrevi, talvez. É tão delicado que às vezes até acho que ele devia ser proibido. Que as pessoas depois ficam muito sensibilizadas e depois muita gente quer ler o livro e quer casar comigo. E depois há outras pessoas que também querem ter filhos comigo, porque percebem que eu, que não tive filhos, até hoje não tenho, leem o livro e acham que que vou fazer filhos em toda a parte. E então é um livro muito doce, é um livro que acaba bem, por exemplo, e na grande literatura é proibido escrever livros que acabem bem, não é verosímil, por isso esse livro vai ser sempre atacado, porque acaba bem, mas acaba bem porque eu precisei naquela altura, acho que precisei de escrever um livro que me fizesse bem, pronto, não é que me ajudasse, que os livros são esquisitos, como ajudantes são esquisitos, mas um livro que me explicasse algumas coisas e que me fizesse aceitar algumas coisas e pronto. De maneira que O Filho de Mil Homens é a minha resposta. Sim. Olá, o meu nome é Tiago Santos e antes de mais gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigado. E a minha pergunta para si é, pegando aqui nas palavras do Martim, depois de ter provado um pouco destas artes todas, seja música ou teatro e a escrita, o que é que o puxou mais para esta última? Obrigado. Olha,
Eu acho que tem que ver com a minha natureza. Como sempre fui meio tímido, a escrita é uma coisa que nós podemos ser assim bravos, mas sem sair de casa, sabes, na escrita. Eu lembro-me da Adília Lopes dizer uma coisa muito engraçada, que um dia recolheram a obra poética inteira da Adília e pediram à Paula Rego para fazer uma imagem para a capa. E a Paula Rego fez três ilustrações. E a Adília depois veio dizer que não conseguia olhar para as ilustrações, que lhe metiam medo. E as ilustrações eram exatamente imagens de passagens de 3 poemas dela. E a Adília dizia assim, mas é que eu nos poemas, na palavra escrita, a força da palavra escrita não me intimida, mas ver numa imagem, ver concretamente as figuras a agirem daquela forma, assusta-me. E eu tenho um bocadinho isso assim, a força da palavra, que para mim é uma força tremenda, não me assusta. Eu consigo atravessar um livro tremendo e gosto do tremendismo dos livros, das histórias, das ideias, a potência das ideias, mas depois, como sou um moço mais ou menos tímido, fico bastante encolhido diante de determinadas imagens, diante das pessoas, em situações de exterior. Então, quando eu gosto muito de vir à rua, obviamente, e eu vou a muitos concertos e vou a muitas galerias ver muita arte, eu gosto muito de artes plásticas, mas quando entro em casa e me fecho no meu quarto, sinto que cheguei ao paraíso, que cheguei assim a um lugar absolutamente perfeito, porque tudo ali é escolhido por mim, nada ali me enerva. Tudo quanto me enerva em minha casa, custe um euro ou 1 milhão de euros, vai tudo para o lixo. Só tenho em casa coisas que não me enervam. E isso tem que ver assim com o meu espírito de necessidade de algum conforto e recato e recolhimento. E depois, quando saio à rua, sou sempre um tipo atrapalhado. Invariavelmente atrapalhado. Eu estava bom para um filme do Woody Allen. Aliás, o Woody Allen à minha beira era um menino do coro. Tinha muito que aprender. A Leandra, sim. Como mencionou há bocado, muitos escritores acabaram por ser sofredores no final da vida. Pronto. Durante a vida toda, infelizmente. Sim, exato. Acha que esse seria, por exemplo, o preço a pagar por ser artista? Porque muitos artistas também sofrem. Sim, é o preço a pagar por ter consciência, sabes? Se não tivermos consciência, alienamos-nos e vivemos um bocadinho mais felizes. Mas a consciência paga-se, o estar atento ao que o mundo é, ao que as coisas são, paga-se um bocado com essa angústia. Há um pensador italiano que eu gosto muito, chamado Giorgio Agamben, e o Agamben fala da questão de sermos contemporâneos do nosso tempo. Então ele diz que, à partida, ninguém é contemporâneo de si mesmo, que é uma ideia um bocado estranha, não é? Porque nós estamos aqui, somos contemporâneos uns dos outros, vivemos no mesmo tempo, estamos aqui vivos ao mesmo tempo. Mas o Agamben diz que não, que só somos contemporâneos deste tempo, do tempo em que estamos a viver, se tivermos a percepção clara do horror que acontece neste tempo. Isso significa que não podemos estar alienados, é uma questão de estar alienado ou estar consciente. E muito pouca gente vive consciente, vive atenta ao horror do seu próprio tempo. Então é como se a maior parte das pessoas vivessem um bocadinho com as notícias do antigamente e achando que desligadas à realidade que os circunda. E para escrever ou para pintar, para criar uma pertinência, nós temos de ter a coragem de vir mais perto. Esta coisa que eu digo, por exemplo, da Adília, que não consegue frequentar as imagens dos seus próprios poemas, isto importa muito. E lembra-me um poema da Sofia de Melo Breiner, em que a Sofia diz eu cito sempre mal os poemas, mas ela diz qualquer coisa como: as pessoas sensíveis não matam galinhas, mas as pessoas sensíveis comem galinhas. E então, eu vejo-me nisso. Se tivesse de matar as galinhas, eu deixava de comer galinhas. E lembro-me de ser miúdo e a minha avó e a minha mãe matarem as galinhas que comiam e eu protestava e lamentava as galinhas e a minha avó batia-me
que dizia que não podemos lamentar os animais no momento em que os matamos, porque senão a carne azeda, dá azar para o cozinhado. E eu lamentava, porque tinha pena que matássemos os coelhos. Por exemplo, a minha avó matava os coelhos, pegava-lhes nas patas de trás e rodava assim no ar e batia com a cabeça do coelho na esquina da casa. Porquê? Porque quando o coelho andava à roda, o coelho distendia os músculos, porque não conseguia ninguém a andar à roda, ninguém consegue ficar contrito, não é? E o coelho distendia os músculos e de repente levava aquela paulada na esquina da casa e mesmo que não morresse logo, já não percebia mais nada da vida, não é? Ficava abstrato. E eu lamentava, ia dizer, coitadinho do coelho, eu ia fazer festinhas ao coelho para o coelho ressuscitar e tudo. E porquê é que eu estou a citar isto da Sofia? Até certo ponto eu acharia importante que as pessoas que comem galinhas as matassem. Porque é uma forma de estarmos conscientes do horror que instalamos no mundo, não é? Do horror pelo qual também somos responsáveis. E isso está em tudo. Está nas dúvidas que temos em usar, por exemplo, um iPhone. Todos usamos iPhone, todos usamos telefones, mas depois sabemos que eventualmente são feitos por crianças em países subdesenvolvidos e as crianças são exploradas recebendo uma ninharia e não podendo potenciar as vidas delas em coisa nenhuma, não é? São só uma espécie de animais de trabalho. E por isso, se tivéssemos de fazer nós um iPhone, talvez ou se tivéssemos de ir ver como se faz e depois comprarmos conscientes de que linha de montagem é que é percorrida, não é? Talvez fôssemos cidadãos de outra forma. E nos meus livros, os meus livros têm sempre o Miguel Real fala numa espécie de milagre que acontece na junção entre o lirismo e o grotesco. E eu acho isso muito importante, termos sempre assim uma espécie de destino de encontro ao sonho. Não é? O destino é sempre um certo sonho, mas a realidade tem de ser a consciência do grotesco, do horrendo, eventualmente para sermos melhores cidadãos. Que é o que eu acho que em última análise nos compete a todos. Chegar a uma melhor cidadania. E como te chamas? Chamo-me Matilde. Olá, Matilde. E eu ia fazer uma questão acerca das artes, porque eu e a minha turma fazemos parte do curso de teatro e muitos de nós queremos seguir essa vertente do teatro e fazer mesmo disso a nossa vida. Outros dança, ou canto, ou até música. Só que nós temos essa consciência de que é muito difícil seguir essa vertente e principalmente vencer na vida. Não sei se talvez teria alguma coisa para nos dizer, para nos encorajar. Olha, eu acho que não podem desistir, porque todas as profissões acabam por ser difíceis, sobretudo se não gostarmos de as fazer. Tu imagina, pode ser muito fácil ir trabalhar na caixa de um supermercado ou ir fazer limpezas para não sei do quê, qualquer pessoa consegue varrer um chão ou lavar um chão, mas ao fim de 10, 15, 20, 30 anos a fazer isso, será que não vais pensar isto afinal é difícil? Se calhar é mais difícil do que fazer uma peça de teatro e às vezes andarmos ali a ver se arranjamos um subsídio, se temos plateia, se temos... A mim sempre me disseram que os escritores que morrem à fome, que não ganham nada, isso não é verdade. Há escritores que de facto vendem pouco e depois há escritores que podem viver da escrita, que é o meu caso. Eu sou um exemplo de alguém que vive em Vila do Conde. Toda a gente acha que eu preciso de me mexer para Lisboa, viver em Lisboa. Não, eu venho a Lisboa no máximo uma vez, 2 em 2 meses. E vivo em Vila do Conde, no mesmo lugar onde vivo desde os 10 anos de idade. E vendo livros suficientes para viver e para comprar umas roupas de marca. Percebes? E tenho a minha casa paga e o meu carro pago. E irrita-me muito quando as pessoas fazem crer às outras de que escolher ser escritor é escolher uma certa miséria, que não é verdade. Essa é uma forma muito portuguesa que temos de ver as coisas, que é, antes de começarmos a fazê-las, já as destruímos, já as abatemos.
E o teatro é a mesma coisa. Eu conheço muitas pessoas do teatro e da televisão que são atores, que fazem cinema e novelas e não sei, e tem muita gente que tem casas melhores do que a minha. E olha que a minha casa é espetacular. A minha casa é muito, muito linda. E fui eu que a comprei. Não tive herança nenhuma, comprei-a compradinha com o meu dinheiro. E os meus amigos e a minha família nem acreditam que aquela casa seja a minha. É verdade. E foi tudo com direitos de autor. Que há gente que diz que não se ganham direitos de autor em Portugal. Percebes? Por isso, a grande... Eu acho que é sobretudo difícil quando temos de fazer coisas que não nos dizem respeito. E por isso, se estiveres se fores no caminho que te apaixona, com o qual te identificas, as coisas depois tendem a encaixar-se e a dar certo. Até porque, em última análise, por exemplo, eu achava que ia ser poeta, que ia escrever poemas. Não achava que ia escrever ficção, romances. E por isso, o romance aparece na minha vida como uma certa surpresa e como um desvio àquilo que eu sonhei. Mas eu entendi, a dada altura, entendi que é muito mais a minha identidade contar uma história e passar pela ficção do que propriamente manter-me apenas na poesia. E por isso a vida também faz-nos estes ajustes. Imagina que fazes teatro e depois podes perceber que se calhar em vez de querer ser atriz, queres ser encenadora. Queres ser, sei lá, fazer cenários, fazer figurinos, ou dirigir uma companhia, ou ir para a diretora do Teatro Nacional São Carlos, por exemplo, e mandar ali no povo. Percebes? E há pessoas, por exemplo, eu conheço a Catarina Martins, que já foi coordenadora do Bloco de Esquerda, que é de um partido político. E a Catarina dizia sempre que ela era atriz e fazia parte de uma companhia de teatro belíssima do Porto. E ela nem gostava propriamente de política, nem nada, mas ela tinha muita força e era uma tipa que punha as coisas em ordem nas conversas. Ela criava um sistema para nós nos orientarmos naquilo que estava a ser dito. E as nossas conversas naquele tempo eram sobre teatro e literatura. Nunca conversei com ela sobre política. E até tenho pena, porque eu se calhar tinha ajudado um bocadinho. E a Catarina, de repente, mete-se na política e eu hoje admiro-a muito, porque eu acho que ela é belíssima, comete alguns erros. Eu gostava que ela me telefonasse de vez em quando para lhe dizer para ela não fazer isto ou aquilo, mas eu acho que ela, de repente, encontrou, porque ela juntou uma certa qualidade que o teatro lhe deu com o espírito que já era o dela, um espírito de uma certa liderança, de uma assertividade, de uma coragem, uma coragem de estar à frente de uma plateia. E por isso eu acho que ela continua a ser uma belíssima atriz, a fazer política. Aquilo que vem do mundo dela, do teatro, é uma mais-valia tremenda, por isso ela não perdeu nada. E ela simplesmente o que fez foi seguir a sua natureza. Por isso não perderás nada, de certeza absoluta. Sim. Aqui à frente. Como te chamas? Eu me chamo Liz e eu queria saber o que é mais inspirador para você, a realidade ou a imaginação? Olha, é uma mistura. Eu acho que para chegarmos à realidade, muitas das vezes precisamos de usar uma certa fantasia. E a fantasia ilustra muito, ela explica. Se usarmos... A mim não me interessa escrever livros que se mantenham, que fiquem assim numa espécie de terra do nunca, que não sirvam para nada. A mim interessa-me escrever livros que cheguem à vida das pessoas tal qual ela é, e por isso que expliquem o momento que estamos a viver, que expliquem quem somos, que possam apontar alguns caminhos para o futuro. Agora, eu acho que isso se faz melhor quando deitamos a mão em alguma fantasia, umas personagens que inventamos e que são verdadeiramente personagens de mentira, que nunca existiram, mas que podem simbolizar aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero que as pessoas pensam, que eu quero que as pessoas entendam. E não está em causa que eu preciso ou que eu tenha a intenção de que as pessoas concordem comigo, mas está em causa em que eu acho que as pessoas devem ser confrontadas com determinados temas. Assim, há duas coisas que me irritam profundamente, que é a demissão, a pessoa que se demite de tudo, que acha que alguém há de mandar e alguém há de cumprir e a mim não me compete nada, isso irrita muito e irrita-me a falta de paixão.
as pessoas que não são apaixonadas por nada, que não gostam de nada, que não querem nada. Eu acho que devia de haver assim um planeta para onde essas pessoas deviam de ir. Pessoas que de facto não exercem cidadania e pessoas que não usam o coração para nada. Não gostam de nada. Eu não bato em ninguém, mas gostava. Gostava muito de poder bater em pessoas. Mas não bateria, que eu sou mais lingrinhas. Agora estou em fraca forma, por isso não dá. Queres fazer uma pergunta também? Bom dia, sou a Matilde Fortunato e a pergunta vem na sequência de ter falado sobre não ter tido filhos. Acha que os livros acabam por ser como os filhos e ganham vida própria? Sim, assim, eu como me chamo Walter Gomes, eu tento evitar dizer que os livros são meus filhos, não é? Porque, senão, acho estranho, assim, acho que ocorrem metáforas físicas que não são muito giras. Mas eu julgo que eu escrevo livros e já escrevi vários livros para substituírem pessoas. E tenho os livros como amigos. Ainda ontem escrevi um texto que entreguei em que digo isso, que os livros são amigos. Quem escreve um livro, escreve um amigo. E mesmo que seja alguém que nos confronte, os livros às vezes estão ali para nos atazanar. Mas os nossos amigos, por exemplo, os meus amigos são todos uma porcaria. Mas são os meus amigos. Deve haver o Tomás, que é um chato. E é meu amigo. Mas pronto, não significa que seja um grande amigo. Ou melhor, é um grande amigo, mas a nossa amizade é na mesma uma porcaria. E os livros... E os livros às vezes são assim, às vezes são grandes amigos, mas atazanam-nos, tiram-nos o conforto todo. Mas, por exemplo, quando o meu pai morreu há 25 anos, morreu muito novo ainda. Eu, durante os primeiros tempos, não conseguia reagir assim, não conseguia escrever, mas eu tive logo a certeza que eu escreveria algo sobre a morte do meu pai. E então, uns anos mais tarde, eu escrevi um livro chamado A Máquina de Fazer Espanhóis, que é a história de um senhor de 84 anos. O meu pai morreu com 59. E não é uma tentativa de recriar a vida do meu pai, mas é uma tentativa de eu conviver com um senhor mais velho como eu acharia que conviveria com o meu pai. É a tentativa de fazer com que aquele livro me leve a experimentar a relação com uma figura que não está mais ali, não é? E na altura o livro tem partes muito cómicas e eu lembro-me que na altura essa foi a grande vitória do livro, foi transformar a morte do meu pai numa coisa que tinha que ser boa. E a ausência do meu pai não pode ser uma coisa só má. E há uns tempos eu escrevia um texto em que dizia isso, que os nossos mortos não merecem que nós pensemos neles só como tristeza. Não podemos, seria uma ofensa para os nossos mortos que quando nos lembramos deles, os transformássemos apenas numa tristeza. Eles precisam de ser um exercício de alegria também. E A Máquina de Fazer Espanhóis, para mim, é um pouco o meu pai. Não conta a história da vida dele, não fala de quem ele era, mas é um livro que eu inventei para ter uma figura de um homem mais velho a ensinar-me alguma coisa. E assim como eventualmente o Filho de Mil Homens é uma espécie de figura filial, né, de criança. É um livro que eu inventei para que exista uma criança perto de mim. E já inventei outros para que exista uma mulher. Não, os escritores safam-se assim com essas coisas malucas, mas é o que nós temos. Os pintores pintam quadros, pintam assim umas musas, umas coisas assim, e depois fazem de conta que casaram com elas e que as conhecem. Mas eu não sei pintar assim. Eu só sei pintar pessoas muito tortas e não casaria com nenhuma pessoa que eu pintei. Queres fazer uma pergunta ou só estás a segurar no microfone? Como te chamas? Sou a Vitória. Olá, Vitória. Queria lhe perguntar, hoje já disse que escreveu alguns livros dos quais se arrepende. Já aconteceu, por exemplo, ter descartado um projeto, por exemplo, deitou fora o rascunho ou eliminou o ficheiro? Arrependeu-se disso? E se sim, como é que lidou com essa frustração depois?
Antes de escrever um livro, eu passo muitos anos a tomar notas em cadernos. E depois, quando começo a escrever e quando decido que vai ser aquele livro que eu quero, sobre o qual eu quero trabalhar, eu normalmente nunca me lembro de ir buscar os cadernos, porque eu não tenho esse espírito assim de grande pesquisa. Eu faço a pesquisa antes, mas no momento em que começo a escrever sou muito rápido e obstinado, um bocado doentio, e não consigo perder o tempo de ir ler cadernos. Nem leio coisa nenhuma, só escrevo. O que faz com que depois muitas das ideias que eu tive para determinados livros eu não as ponho em prática, ficam lá guardadas. E por vezes, quando estou a arrumar a tralha lá em casa, que eu tenho meia dúzia de tralha, deparo-me com essas anotações. E acontece muito, por exemplo, eu escrevi um livro passado na Islândia chamado A Desumanização e tinha inventado uma personagem para esse livro, que era um homem que colecionava ossos, que ficava com os ossos das baleias, ficava com ossos estranhos, e que dentro de um galpão, dentro de um armazém que ele tinha meio escondido e enjeitado, ele montava uma estrutura de uma ossatura como se estivesse a inventar um esqueleto de um animal que não existe. E na minha cabeça aquilo era fascinante, aquela figura calada de quem ninguém sabia nada e que de repente recolhia uns ossos aqui, uns ossos ali, que ninguém sabia o que era. E mais tarde as pessoas descobririam o armazém dele e descobririam aquela criatura feita de brancura, toda alva, toda espectral, não é? Como um fantasma de um bicho que nunca existiu, que só existe na cabeça dele. E eu andei anos fascinado com este homem. E depois, quando escrevi o livro, esqueci-me dele. E ele não entra no livro. E eu pensei, olha que ganda burro. E eu só encontrei isto mais tarde, uns anos, encontrei este apontamento. Assim, como é que é possível eu ter andado 6, 7 anos a tomar notas para esta personagem e fascinado com a imagem? Assim, se eu fosse pintor, tinha pintado aquela ossatura, aquele esqueleto de um bicho que não há. Como é que eu esqueci isto? E então eu meti-o num outro livro que publiquei em 2022 chamado As Doenças do Brasil, que se passa na selva da Amazónia, e então, em vez de ser um islandês a recolher ossos de baleia, é um tipo que leva uns ossos dos bichos da mata, das onças e não sei o quê, e que nos cafundós da mata, entre as árvores, criou uma estrutura como se fosse um ser. E aí passa a ser outra coisa, porque eles estão à espera. Ele é o caçador do osso do relâmpago. Ele diz que um dia no momento em que o relâmpago estoura, ele vai caçar o feixe de luz, vai conseguir deitar a mão ao feixe da luz, e ele chama-lhe a ossatura, o osso do relâmpago. E que no momento em que possa apreender aquela luz divina que vem do céu, ele vai instalar entre as pessoas, entre a comunidade, ele vai instalar a sabedoria infinita, porque a divindade vai estar presente, a luz é como a divindade. E então ele acha que aquele osso do relâmpago é o osso que lhe falta para completar o esqueleto gigante que está a montar. E por isso deixou de ser um islandês, passou a ser um indígena. Continua a ser uma personagem que eu adoro, mas transitou de um livro para o outro porque eu fui nabo, porque fico ansioso a escrever e não consigo deter-me, não consigo parar. Mesmo que me pudesse fazer bem, não, é a maneira que eu tenho de fazer acontecer os livros. Os livros são escritos assim um bocadinho contra mim, sabes? Eu normalmente quando escrevo só como latas de atum e maçãs e bebo muita água e mais nada. E não vejo ninguém, não posso ver ninguém, ninguém me pode visitar, não posso ter marcações, nem o carteiro pode passar lá. Eu vou sempre para um lugar onde ninguém saiba onde eu estou, e os meus amigos, quando insistem a dizer, eu vou ir lanchar contigo, e eu digo, olha, tenho aqui uma caçadeira, vai ser a última vez que nos vamos ver, vou ter muitas saudades tuas, mas vou ser impiedoso. E depois, quando estiver a morrer, vou-me arrepender e vou na mesma para santo. A ideia é sempre essa, arrependimento, acima de tudo. Porque, eu não sei, eu desenvolvi uma coisa que é eu não era assim. Eu antigamente conseguia escrever e prestava atenção a tudo. Eu lembro-me de estar a escrever
o Remorso de Baltasar Serapião, e a minha mãe a falar comigo, a dizer-me, é preciso levar o lixo lá fora, vais não sei o quê, vais não sei quando, vais não sei mais. E eu, sim, e escrevi ao livro. Estava mesmo a digitar o livro e não me distraía. E agora, basta receber um SMS, dizerem-me assim, Walter, ganhei 1 milhão de euros, não tenho que lhe fazer, vou-te dar, e eu já não consigo escrever. Percebes? Qualquer coisa que me digam, por melhor que seja, me destrói o livro. Fico zangado, fico furioso. As pessoas dizem, olha, só telefonei para dizer que te amo. Assim, não quero saber do teu amor. Neste instante não quero saber de nada, de ninguém. Não quero que exista ninguém no mundo. Só sou eu e o meu livro. E isto leva uns meses até o livro estar completo. Então é muito estranho. Estás a ver, Leandra? Vais ficar assim. Agora... Olha, ajeita-te agora, o que precisares assim para fazeres amigos e tudo, porque depois não fazes mais amigos, que ninguém te atura. Porque depois as pessoas ligam, Leandra, te amo. Nem pensar. Não queres saber de nada, nem amores internacionais. Tenho outra pergunta e era, como é que descobriu que a escrita era algo que gostava de fazer e gostava de levar para a sua vida? Porque eu sinto que, enquanto pessoa, nós todos temos algo que amamos, verdadeiramente, mas é sempre um bocado difícil encontrar a nossa paixão e o que nós queremos mesmo levar para a nossa vida. Uhum. Olha, eu fui um bocado encontrado pela escrita. Quando era miúdo já escrevia. E eu, antes de ir à escola, não sabia escrever e pedia à minha mãe para me repetir palavras. Eu achava que fazia coleção de palavras e achava que nunca ninguém colecionou palavras, só eu é que ia fazer. Só eu que tive a ideia, porque eu não sabia o que era um dicionário, nunca tinha ouvido falar em dicionários nem enciclopédias, e achava que só eu é que tinha tido a ideia de um dia fazer uma lista com todas as palavras que existiam no mundo. Não era só em português, eram todas. E então eu tentava fixar, porque não sabia escrevê-las. E quando chegou a minha altura de ir para a escola, eu não queria ir, porque o meu irmão é mais velho do que eu e o meu irmão dizia que lhe batiam. Na altura, nas escolas, os professores batiam-nos. E eu dizia, eu já levo em casa nas trombas, porque o meu irmão batia-me a mim. E na rua os professores batiam-lhe a ele, e ele em casa batia-me a mim. É assim, eu já levo nas trombas em casa, não me apetece nada ir para a escola levar nas trombas. E então eu não queria. E a primeira semana de aulas eu fugi. Todos os dias eu saía, à hora de ir para a escola, eu saía de casa com a minha mochilinha, a minha pastinha, ia para o meio de um campo e depois esperava assim até secar muito. Assim, eu já sequei tanto, já estou tão seco que já devem ter acabado as aulas, porque eu não tinha relógio. Pensei, isto já deve ser hora de comer, estou cheio de fome, e ia para casa. Tanto eu aparecia mais cedo como mais tarde, e a minha mãe achava estranho. Eu disse, foi assim, mandaram-me embora agora. Porque eu não sabia se era cedo, se era tarde. E depois lá descobriram, mandaram da escola alguém perguntar à casa o que é que se passava, porque havia um aluno que estava inscrito e que não tinha aparecido nas aulas. Claro, levei nas trombas e eu disse à minha mãe, na altura, disse à minha mãe que preferia morrer do que ir para a escola, que não queria levar mais nas trombas. Assim, prefiro saltar de uma ponte. E a minha mãe disse-me assim, olha, se fores à escola vais aprender a guardar as coisas que tens dentro da cabeça. E eu pensei, na cabeça só deve ter tripas e coisas assim. E entendi que se eu fosse à escola eu ia poder escrever, ia poder fazer a minha coleção de palavras sem estar a pedir para ela me repetir as palavras, que eu às vezes queria me lembrar e não me lembrava que palavra era ou deixava de ser. E eu aceitei ir à escola por causa disso. E no fundo eu aceitei ir à escola porque já havia qualquer coisa em mim que já precisava de escrever. Precisava mesmo de escrever. E eu devia de estar na segunda ou na terceira classe, devia ter uns 8 anos, 9 anos no máximo, e entendia que nas minhas listas de palavras, eu fazia umas listas, eu normalmente punha a palavra que eu mais gostava, e depois a segunda e a terceira, e depois ficava triste pelas palavras de baixo, porque pensava que elas iam ficar tristes por não serem as minhas preferidas, e então eu fazia assim, era toda uma complicação, e eu entendi que se misturasse as palavras de uma forma estranha, se as juntasse nessas coleções, se as juntasse assim de uma forma mais ou menos lúdica, a brincar, que elas passavam a dizer coisas que ninguém dizia. E então eu punha, por exemplo, o pirilampo, que era sempre a palavra que eu mais gostava, punha pirilampo,
cristal longe. Então dizia, o pirilampo do cristal está longe. Assim, não existem pirilampos de cristal. E eu fazia muitas vezes isso e ficava, uau, um pirilampo de cristal. Percebes? Ou o pirilampo de fogo, ou o fogo é por dentro, é não sei o quê. A maneira como as palavras se juntavam era tão inusitada, era tão estranha, que elas criavam coisas que não existiam e que me faziam imaginar. E depois foi a minha professora que disse que aquilo que era poesia. E eu fiquei muito lixado. Eu disse, então eu é que faço e você é que diz que isto é isto ou aquilo, eu é que sei o que isto é. E eu na altura disse, não é, eu não sabia o que era poesia. Não é, assim, isso é poesia, isso é autenticamente trabalho de um poeta. E eu disse, não, isto são as minhas coleções de palavras, eu é que estou a colecionar palavras. Era burro, não é, na altura. Isto é uma coleção de palavras. E pronto, e assim foi. E eu nunca parei de colecionar palavras e de as juntar e de... Eu acho que comecei a escrever essas frases estranhas, esses versos, exatamente por uma certa compaixão pelas palavras. Que as palavras que ficavam mais abaixo pareciam desprezadas e assim era uma maneira delas conviverem com as palavras de que eu mais gostava. Era colocá-las nas frases. E pronto, nunca parei de escrever. E até te digo mais, quando escrevi o meu primeiro romance, eu pensava que estava a escrever um poema em prosa, porque eu não queria escrever ficção. Então escrevi o romance, escrevia, aquilo nunca mais acabava. E eu pensava, este poema é chato como ao caramba, porque este poema nunca mais acaba. E tem personagens e tudo, isto provavelmente é uma porcaria de um poema. E eu tinha 28 anos, talvez. Não, mais cedo, tinha 28 anos. E eu tenho uma amiga que é a Maria do Rosário Pedreira, que é uma grande poeta e na altura era editora de livros de ficção já, de romances. E só, Rosarinho, eu escrevi aqui um poema, mas é muito mau porque tem 120 páginas. E ela, pô, é um poema com 120 páginas. Mas é o quê? Uma epopeia? Assim, eu não sei, é assim, tem umas personagens, elas falam umas com as outras e não sei o quê. E ela manda-me para eu ler. E eu mandei e ela ligou-me e disse assim, Walter, sabes o que é que isto é? E eu assim, não sei, é um poema. Eu assim, não, isto é um romance. E era assim, não é possível. Eu já era licenciado, já tinha lido o Proust e o Dostoiévski e o Saramago. Não é possível que eu não soubesse que era um romance. E assim, não é, Rosarinho, porque eu não sou romancista, eu sou poeta. Isso é um poema, só que é um poema chato que nunca mais acaba. E ela disse, isso é um romance. E inclusive eu quero ser editora dele, vou editá-lo. E eu fiquei, uai. Por isso eu tenho a sensação de que eu precisei que alguém me dissesse o que era um poema e precisei que alguém me dissesse o que era um romance, mesmo que já adulto. Porque fiz as duas coisas sem consciência, sem verdadeiramente estar a perceber onde é que eu me estava a meter. Mas a verdade é que, um bocadinho como eu dizia à vossa colega, estava a seguir uma coisa que era da minha natureza. Algo que se me impôs e que eu precisei de fazer, mesmo que não tivesse noção do nome que poderia dar àquilo. E por isso as coisas, quando têm de dar certo, se forem genuínas, acabam por dar certo. E pronto. Olá, como te chamas? Teresa. Em primeiro lugar, agradecer o convite e estar aqui. O Walter disse que não era grande músico, não era grande apresentador. Nós todos sabemos que é um grande escritor, mas eu queria lhe perguntar se realmente se sente assim ou não. Eu agora sinto que sou um belo escritor. Acho que já escrevi coisas que não valiam nada nos antigamente, mas muitos nos antigamente. Mas agora acho que escrevo belos livros. Até acho que escrevo livros melhores que alguns colegas que escrevem também. Mas não conheço ninguém que escreva maus livros. Toda a gente escreve livros maravilhosos, sobretudo em Portugal, só temos escritores bons. Mas eu acho que sou um bom escritor. Sou o escritor que posso ser também, não é? Mas o meu sonho é sempre o mesmo, é escrever um livro melhor do que eu já escrevi. E eu não coloco, por exemplo, aquilo que eu dizia sobre o termos referências, escritores que admiramos, eu nunca me coloco diante de outro escritor, eu só me coloco diante do escritor que eu já sou. Eu só estou em competição comigo mesmo. Não posso estar em competição com outros colegas. Os outros colegas são grandezas diferentes,
São mundos completamente diferentes, é comparar alhos com bugalhos, por isso não vale a pena. E eu o meu sonho é que eu ainda tenha livros para escrever, e se eu achar que ainda tenho livros para escrever é porque acho que ainda tenho um livro, que ainda tenho que escrever um livro melhor do que os que já escrevi. E eu tenho muito pouca paciência para redações, por isso eu gosto de livros com pendor poético, com capacidade imagética, com estranheza, livros que me perturbem. Gosto muito de livros que me perturbem. Se forem livros como Gatinhos para me fazer companhia, assim, uma companhiazinha muito amorfa, não quero. Quero livros que me obriguem a ser melhor, que me obriguem a pensar melhor sobre as coisas, a aprender, que me obriguem a aprender. E por isso... E acho que já aprendi umas quantas coisas. Pelo menos, olha, já consigo estar aqui sem ter um ataque cardíaco, o que é uma vantagem enorme para um mocinho tímido como eu. Olá, o meu nome é Maria. Queria também agradecer por estar aqui pela sua disponibilidade. Referiu várias vezes ter escrito maus livros e bons livros. E a minha questão era, para si, o que é que distingue um bom livro de um mau livro? Olha, é muito complicado, mas há um critério para mim que eu uso, que tem que ver com a capacidade de um escritor formular um determinado pensamento que me ilumine, que subitamente eu tenho a percepção de que precisava de chegar àquele conhecimento, mas eu nunca chegaria se não fosse aquele escritor a trazer-me aquela ideia. E por isso eu detesto livros que sejam simplesmente relatos de uma trama qualquer. Livros que digam, acordei, está sol, não sei se vou pôr casaco, está frio, não sei o quê, vou, não sei, estou muito preocupado com a vida. Não, para mim um livro tem que ser um bocadinho mais a Miguel Torga, quando o Miguel Torga olha para as montanhas e diz, eis o oceano megalítico, que nos muda completamente a maneira de ver o que estamos a ver. Aquilo que achamos que sabemos sobre uma determinada coisa, não é? Quando se diz, é o Virgílio que diz, da minha língua vê-se o mar, a mim até me comove, não é? Há qualquer coisa, quando nós percebemos que a partir da língua, da linguagem, a partir da maneira como falamos, abrimos uma janela que pode ser da experiência pura de ver, inclusive sensorial, de tocar nas coisas, de experimentar as coisas à distância. Basta dizer isto, da minha língua vê-se o mar, e a maneira como nós pensamos as coisas pode mudar completamente. E, para mim, um bom livro é um livro que contém isto, que contém esta capacidade de nos levar a um espaço que nós nunca iríamos, mas que imediatamente ocupamos com toda a avidez e maravilha. E eu não tenho muita tendência para livros de historinhas, assim, para no fim saber se o menino e a menina casam. Tendo em conta que, se forem biografias de pessoas que existiram, até posso ficar com alguma compaixão, assim, ter assim, que bonito, olha, no fim ficaram felizes. Mas como normalmente a ficção, as personagens não existem, a mim tanto me dá que eles no fim casem ou não casem. A mim o que me interessa é o pensamento que eles trazem e em que medida é que esse pensamento pode educar-me a mim também, não é? Que conhecimento é que eu posso retirar desse pensamento? E por isso eu sou um bocadinho contra os casamentos nos livros. Mais alguém? Mais alguém? Bom, eu não resisto a dizer duas palavras. A primeira para agradecer Obrigado, ao Walter. Ele ser como é. Podia não ser. Você sempre assim escangalhado. Podia não ser. Por aqui passaram, nesta sala, quer nesta orientação, quer numa orientação assim, em que o escritor estava ali. Aqui diz o escritor, o artista, o cientista, o jornalista, por aí adiante. Passaram aqui durante anos,
E depois, quando não havia obras, no Picadeiro Real, eram 400 pessoas. 400, e eram discussões infindáveis. Perguntas infindáveis. E eu estava a ouvir o Walter e a pensar que é ótimo ele ser como é ótimo ele saber contar tão bem como é, porque passaram aqui grandes escritores, acho eu, mas não eram capazes de contar, por falta de paciência, alguns, por um dia infeliz em que cá calharam, porque são assim, têm essa necessidade de criar sós, mas depois também não sentem apelo para explicar o que criam sós a muita gente. Talvez com 2 ou 3 falassem à vontade, mas depois o conjunto não deu. Outras vezes deu demais. Temos aqueles extrovertidos que encheram a sala, encheram, à medida do seu ego, e depois nunca mais acabava nem o ego, nem a sessão. E não cabia na sala. Quer dizer, já estava a tomar conta do palácio todo. Bom, aqui o que impressionou, o que eu senti, ao fim de muitas destas sessões, não foi tanto que as perguntas eram todas ótimas, que eram muito genuínas. Normalmente vêm preparadas pelo professor, pela professora, isto, aquilo, aquilo. Mas aqui não, houve muitas que não vieram, nasceram ao longo desta hora e tal. Apareceram. Isso deu uma conversa ótima. Porque permitiu ao Walter, não sei se já lhe aconteceu muitas vezes, porque ela tem muitas destas sessões em vários sítios, com gente diferente, eu já falei no Brasil, em Portugal, se conseguiu sempre ser tão genuíno, tão direto, tão simples, tão, ao mesmo tempo, verdadeiro e natural. Saía-lhe naturalmente. Estava a dizer exatamente o que sentia, o que tinha sentido, como é que tinha sido, como não foi. Isso dá para perceber porque é que ele tem tanto sucesso nos mais novos, mais jovens. Porque a diferença entre os mais jovens e normalmente os mais velhos, como eu sou um bocadinho uma exceção, tenho muito adolescente que não desapareceu, é que os mais novos colocam questões pela primeira vez. São sempre pela primeira vez. Ou na substância ou na forma. São sempre diferentes. Mesmo quando vêm preparados para... Há qualquer coisa diferente. Eu faço dança. Eu estou não sei quantos. Eu tenho esta questão na vida. Eu não sei quando. Bom. E foi muito impressionante ver o Walter a fluir à medida que a conversa fluía e tudo fazia sentido, embora em direções que eram muito diferentes. Uma pergunta era sobre o começo, outra sobre o meio, outra sobre o fim, lembrava-se da criança, lembrava-se dos 28 anos, lembrava-se... Saiu muito bem. Isso aproxima muito dos mais novos. Os mais novos estão nessa, como ele disse, nesse despertar, vai subindo, estão a subir as várias colinas permanentemente. E eu achei, se tivesse aqui o editor ou a editora do Walter, eu faria um livro a partir desta conversa. Faria. Porque, em alguns pontos, é muito inesperada, noutros já, certamente, repete aquilo que já disse uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas o encadeamento é sempre diferente e é sempre inesperado. E bem que quem quiser compreender o Walter, mesmo até leitores já há muito tempo do Walter, é interessante deparar com uma conversa desta.
feita com quem, de uma maneira geral, não leu muitas vezes o Walter. É uma perspectiva diferente. Está a pensar na sua vida, está a pensar pela primeira vez naquilo que pergunta e por aí adiante. Eu fui editor. Fartei-me de perder dinheiro como editor. É das coisas mais bonitas que há na vida e mais caras. Porque se está felicíssimo, apaixonado, e perde-se muito dinheiro com essa paixão. Porque normalmente os autores não estão tão apaixonados assim e, em teoria, não valeria a pena publicá-los. Eu comecei a publicar, sobretudo, textos de direito. Que seca. E, portanto, quer dizer, Eu sou licenciado em Direito. Uma canseira. E depois acertei 1 ou 2 e falhei não sei quantos. Bom. Portanto, queria agradecer a forma como decorreu, que foi muito original e saiu muito bem. Isso é mérito, Walter, é mérito vosso. É um grande mérito vosso. Não se conheciam de 3 escolas, chegaram aqui, sentaram-se ao lado umas das outras e depois saiu. Saiu que saiu. E insistia nisso. Vamos lá ver se a Porta Editora ouve. É uma realidade diferente. É diferente. Se quiseram uma gracinha editorial que de repente se prepara e se oferece aos leitores como algo de inesperado. Olha, imaginem que calhou num sítio onde se encontraram, falaram e tal, e agora neste festival literário nós decidimos oferecer aos especialistas neste autor esta gracinha. Era uma coisa que como editor eu faria. Bom, mas é uma pena ter de esperar 1 ano para fazer quando sair de Belém. Se eu fizer aqui em Belém é um pouco estranho. Imediatamente, o que é que fez com o Walter e não fez com o A, e não fez com o B, não fez com o C? Porque é que eu sou menos que ele? Sou diferente dele. E, portanto, queria agradecer-vos. Saiu muito, muito, muito bem. Muito bem. E, em algum momento, um de vocês esteve atento, não é possível estar sempre, apanhou uma ideia, ficou a conhecer uma história, ficou a perceber a forma muito original como este colecionador de palavras chegou à escola, acabou por ser útil ter ido à escola. Muito. E acaba por reconhecer que de vez em quando é um bom escritor. Ultimamente, com muita frequência. Agora sou sempre. Agora é sempre. E esse lado também muito inocente que ele tem é muito profundo. É muito profundo. É preciso ser-se muito bom. Isto agora é o professor a dizer. Que classifiquei milhares de alunos. É a diferença entre muitos que trabalham muito, 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 muito. É a diferença entre um pedreiro e um escultor. Há pedreiros sensacionais. E são melhores do que muitos escultores. Mas digamos que a diferença é o salto qualitativo sobre a forma como quem cria vê a sua criação. E consegue explicar a sua criação. A quem gostava de um dia poder criar e está a ganhar fôlego para criar. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a vocês.